Boa tarde, povo de Deus. Paz de Cristo Jesus esteja com a sua vida e com o seu viver. Estou aqui para mais uma semana, mais um momento bíblico, momento de reflexão, de observação à palavra de Deus, para que assim possamos sempre estar crescendo, aprofundando a nossa fé na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Tá ok? Terminamos a semana passada com uma série de reflexões sobre oração. Tá ok? Para mim foi muito edificante, acredito que para você também, que acompanhou, que não, se não acompanhou ao vivo, mas ficou gravado no Instagram, você foi lá, curtiu o vídeo, compartilhou. Isso é muito importante para nós e para a pregação do Evangelho. Hoje estamos começando esta semana, na verdade é o segundo dia, né? Que o primeiro dia da semana é no domingo, mas no domingo é o dia do Senhor. Todos nós fomos à igreja, vamos louvar a Deus. Os que puderam, que não estiveram trabalhando, foram à noite ouvir a palavra de Deus, ou seu culto foi pela manhã, não importa, o importante é estar louvando e adorando a Deus, tá ok? Hoje começa a semana, segunda-feira, estou ao vivo aqui no Instagram, esperando você entrar, entra aí, compartilhe com aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, com aqueles que amam a palavra de Deus, com aqueles que servem ao Senhor com alegria, com prazer e sempre querendo mais e mais o aprofundamento na palavra de Deus, tá? Estou aqui para isso, com toda humildade, com todo prazer. Deus sabe a alegria que tem no meu coração de estar junto aqui com você, aprofundando a nossa fé em Cristo Jesus e na sua palavra, tá ok? Vai entrando aí, vá compartilhando, entre, compartilhe, participe. Hoje eu entrei no horário, olha, 5h30, estou ao vivo aqui, são 5h35, você pode estar entrando e compartilhando esse momento tão maravilhoso do dia, que é o momento bíblico, tá? Muito bem. Hoje eu tenho uma reflexão para você muito importante. Quero falar com você hoje sobre não existe vida cristã sem amor. Vou repetir. Não existe vida cristã sem amor. Esse é um dos assuntos tão pouco falado, na minha opinião, tá? Que deveria ser falado continuadamente no nosso meio, no nosso dia a dia, a questão do amor cristão. A questão de uma vida cristã exemplar no amor de Cristo, olhando para o amor de Cristo, porque não existe vida cristã sem amor. É com isso que eu quero falar com você. Para isso, eu separei aqui um texto para nós lermos da palavra de Deus, que está no Santo Evangelho, escrito por João, capítulo de número 13, verso 34. Evangelho escrito segundo João, capítulo 13, verso 34. Vamos lá? Diz o texto: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Tá? Esse é o novo mandamento dado por Jesus. Então, não existe vida cristã sem amor. Esse mandamento, ele é atemporal, ou seja, ele é antes e durante qualquer aliança, a antiga quanto a nova. O amor é a identificação do cristão. O amor é a identificação da vida cristã.
E vários textos bíblicos eu quero ler com você, que são textos muito sérios, quando o assunto é amor cristão. Quando o assunto é o amor cristão, né? Tá entrando aí a Ariana. Deus abençoe, Ariana. Paz de Cristo Jesus. Deus abençoe sua casa. Quando nós vamos falar do amor cristão, é um desafio muito grande, porém é um assunto muito sério, esse assunto de amor cristão. Por exemplo, Paulo, quando está escrevendo lá em Filipenses, no capítulo 2, ele diz: haja em vós, esteja em vós, habite em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o Senhor. Então, é muito sério essa questão do amor. Muito sério. Então, em primeiro lugar, ele é antemporal. Ou seja, ele é todos os tempos. Todo tempo, todo registro bíblico em relação ao contato do homem com Deus, o próximo do homem está envolvido na questão do amor. Muito bem. O amor cristão é um resumo da lei de Deus. É um resumo da lei de Deus. Ou seja, você pode cumprir todos os mandamentos. Existem denominações que ainda vivem hoje o Antigo Testamento, que quer cumprir a lei de Deus, mas se não cumprir o amor, nenhum dos mandamentos tem valor algum. Se não tiver o amor cristão, o amor para com o próximo. Bom, o apóstolo São Paulo dizia na carta que ele escreve, na 1 de Coríntios, no capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. É óbvio que ele está fazendo uma hipérbole. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu vendesse todos os meus bens, as minhas fazendas e desse aos pobres, e não tivesse amor, nada adiantaria. Porque o amor, ele é o vínculo da vida cristã. O cristão pode estar cheio de dons espirituais, pode estar falando linguagem estranha, pode estar fazendo o que quiser. Mas se ele não tiver amor para com o seu próximo, pasme o que eu vou dizer aqui para vocês, ele não é cristão. Ah, mas é pastor. É pastor, mas não é cristão. Ah, mas é pastora, mas não é cristã. Porque o cristão respeita o próximo. O cristão ama o próximo. O cristão sofre pelo próximo. O cristão ama o próximo assim como Cristo o amou. Então, quando a gente bate no tema do amor, existe um monte de justificativas. De pessoas que dizem: eu amo, mas não quero papo. Eu amo, mas não quero conversar. Eu amo, mas não quero relacionamento. Existe um monte de argumentações quando não queremos encarar de frente que o amor ao próximo, o amor cristão, é o vínculo da vida cristã. Não existe vida cristã sem amor. Existe uma farsa cristã, uma capa da religiosidade, um egocentrismo e uma hipocrisia sobre o que é uma vida cristã sem amor. Você está nervoso, professor? Não, não estou nervoso não. De forma alguma. Nós vamos olhar alguns textos para você, que essa live vai chegar até você. Né? A Ariana está aí compartilhando. Você vai chegar até você essa live. Essa reflexão vai chegar até você. E você vai entender o que é o amor. O que é verdadeiramente uma vida cristã. Vai chegar até você.
E eu quero ler alguns textos bíblicos do perigo que é viver uma vida cristã sem amor. Vamos lá? Na 1 de João, no capítulo 2, versos de 7 a 11, veja o que nos diz o texto sagrado. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que já tinha sido falado por Jesus. Que, desde o princípio, tivestes este mandamento antigo e a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, verso 8, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz, observe bem, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Você entende o quanto é sério isso, meu querido irmão e minha querida irmã? Entendemos a seriedade disso? Não adianta dizermos ou pregarmos que estamos na luz, se nós aborrecemos o nosso irmão. Segundo João, nós ainda estamos em trevas. Ah, mas eu sou do reteté, da profecia, do fogo, do poder, da unção, da visão. Você pode ser de onde você queira ser. Se você não tiver amor para o próximo, meu irmão, você não é cristão. E nem eu. Estamos nos enganando a nós mesmos. A nós mesmos. Se não houver respeito, se não houver consideração, se não houver comprometimento com o próximo, estamos nos enganando a nós mesmos. A nós mesmos. Estamos vivendo uma vida cristã banal, doente, anêmica, por falta do amor. Muito bem. Tem o versículo 10. Vamos lá. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Não há escândalo. Porque não amar o irmão, você que se diz cristã e cristão, eu também, isso serve para mim. Nós que nos dizemos cristãos e cristãs, e não tiver amor, nós escandalizamos a palavra de Cristo. Nós escandalizamos o Evangelho e criamos um personagem da doente religiosidade que vivemos nos dias de hoje. Muito bem. O versículo 11 nos diz o seguinte: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quanta gente está andando errante dentro da igreja? Quanta gente está andando errante dentro do Evangelho, sem saber para onde está indo? Ainda que na sua memória, na sua mentalidade, acha que sabe para onde está indo.
queridos, que nos conduz em Jesus é o amor. A graça de Deus nos conduz a amar o próximo. E quando amamos o próximo, esse não é um sentimento, amor não é sentimento, é atitude. Essa atitude de amar nos guia para os pés de Jesus e nos guia para a mensagem de Jesus. Porque estamos com a identificação do cristianismo, que é o amor. Muito bem. Mas João não para por aqui. João vai nos ensinando a essência deste amor, que nos traz a essência da vida cristã. Na primeira de João, no capítulo 3, ainda na mesma epístola, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Na mesma epístola, do capítulo 3, versos 14 ao 18, João vai continuar nos falando sobre o perigo de vivermos uma vida cristã sem amor. João diz: não sabemos que passamos da morte para a vida, pois porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Dois lugares que João diz que as pessoas estão e não sabem, por não amar o próximo. Primeiro deles, acabei de ler, as trevas. Segundo dele, a morte. Então, quem não ama o seu irmão, dentro da vida cristã, está em morte. Vamos falar na sequência. Está em trevas e está em morte. Por não amar o seu irmão. Por fugir desse grande mandamento dado por Jesus Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo. Bom, João diz que o cara assim está em trevas. E agora ele diz que o cara assim está morto. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Olha, as coisas vão afunilando. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Olha, gente, o quanto é perigoso viver uma vida cristã sem amor ao próximo. Olha o quanto é perigoso. Ah, professor, eu nunca ouvi essa mensagem. Bom, tá ouvindo agora. Nunca vi ninguém me levar a esse raciocínio. Bom, tá vendo agora. Estou te levando agora a esse raciocínio. Porque é um raciocínio muito sério. E o texto segue. João dizendo: qualquer que aborrece a seu irmão, já li, o 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Isso aqui, desculpem, gente, isso aqui é muito sério. Quando você vê o seu irmão necessitado e fechar o seu coração, João faz uma pergunta, você gera em mim uma dúvida. Como que o amor de Deus está em você?
Como? Se você ver o seu irmão necessitado e não ajudar, como que está em você o amor de Deus? É uma pergunta. O texto nos faz uma pergunta. Verso 18 do capítulo 3. Mas, meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que é que João está dizendo? Gente, chega de palavras, chega de conhecimento, só conhecimento. É hora da ação. É hora de agir. Não mais em palavras, mas em ação. Jesus chegou para o apóstolo Pedro e disse: tu me amas? E Pedro disse: eu te amo. E por 3 vezes os leitores da Bíblia conhecem a história. Na última vez Jesus fala: tu me amas? Ele disse: eu te amo. E Jesus fala: então agora tu apacenta as minhas ovelhas. Chega de amar de palavras. E eu faço um alerta para você. Chega. Não dá mais. Chega de amar de palavras. É momento de orar, de amar. Falei tanto de oração a semana passada. É momento de amar com verdades, com obras, com palavras, não, com obras. É tempo de amar com obras e com verdades. É tempo de falar a verdade, de amar por verdade, de seguir por verdade. Porque não existe vida cristã sem amor ao próximo. Não existe. É balela, é invenção, é religiosidade, é agrupamento invasivo, menos cristianismo. Muito bem. Como demonstrar o amor em comunhão, em comunidade, o amor comunitário? Como demonstrar? Bom, João deixa claro que o amor precisa ser materializado através de ações que o demonstrem. Não é só amar em palavras, porque senão vira um sentimento. E amor não é sentimento, eu já o disse aqui. É momento de materializar o amor. Como que eu faço isso, professor? Fazendo ações boas, amando o próximo, ajudando quem você pode ajudar. Isso faz de você um cristão. Agora, ir à igreja, ficar gritando, falando línguas estranhas, profetizando, isso não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso faz de você um cristão. Vamos lá. Vamos seguir. Isso, ainda sobre a observação de João. Isso aponta para a necessidade de a igreja ser conclamada a exercer o amor cristão. Fala também, como já vimos nos textos bíblicos, a importância de enfatizar esse grande mandamento dado por Jesus, que é o mandamento do amor. O último sermão de Jesus é bem claro em João capítulo 13. Diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. João capítulo 13, versículo 1. E qual foi a grande ação de Jesus antes de subir ao céu, antes da cruz?
morte e ressurreição, Jesus lava os pés de seus discípulos e diz que nós temos que fazer igual. Suportar horas e horas de jejum, suportar noites e noites de vigília, monte, aonde for, pode ser praticado e aprendido isso. Agora, amar o próximo como a ti mesmo, só faz isso o verdadeiro cristão, que ama a palavra de Deus e que sabe a importância dessa essência de seguidores de Jesus, chamado amor. Muito bem. Se fôssemos achar alguns motivos para demonstrarmos o nosso amor, a mensagem dessa carta de Paulo, de João, que eu acabei de ler, 2 textos longos e voltados para essa questão. Está entrando aí Renata, paz de Cristo, Renata, compartilha aí, secretária ali do Instituto H2O Church, Rua Vera, número 23, em Carapicuíba. Está entrando aí o Leonardo, né? O Léo Honório. Deus abençoe, Léo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês. Estou falando sobre o seguinte assunto: não existe vida cristã sem amor. Joyce, Deus abençoe, Joyce. Paz de Cristo Jesus. Compartilhe, gente. Clica no aviãozinho. Compartilha com todos que precisam ouvir a palavra de Deus. Qual seria o motivo de eu amar? Qual é a mensagem dessa carta? Ela nos faz lembrar quem somos em contraste com o nosso estado anterior. A vida do cristão em Jesus necessita ser nutrida por devida gratidão a Deus pela obra substitutiva de Cristo na cruz. Esta obra vicária não só garante o perdão, como limpa o homem de toda a sua iniquidade. Isaías 53, 5, 6, 11, Romanos 4, 7. A falta desse reconhecimento torna-nos incrédulos, mesmo que venhamos a dizer que somos piedosos. Romanos 1, 21, 2 de Timóteo 3, de 1 a 15. A essência da vida cristã é o amor ao próximo. Não tem, ainda que você queira, não tem nenhuma forma de ser cristão sem esse princípio. Tá? Não existe nenhuma forma de ser cristão sem esse princípio. Tá? Não existe. Tá entrando aí o Whindersson, se não for de memória, é o aluno nosso ali da H2O Church, nosso Instituto Teológico, né? Nossa aula de terça-feira. É ele mesmo. Deus abençoe. Whindersson, paz de Cristo Jesus. Tá entrando aí pastor Gilson Moreira, pastor presidente da Assembleia de Deus de Barueri. Deus abençoe, pastor Gilson. Nosso diretor também da escola Quirovracho. Deus abençoe, pastor. Tá entrando aí, é ele mesmo, é Wanderson ou Anderson. É ele mesmo. Deus abençoe o Anderson. Ariane Barbosa, paz de Cristo Jesus. Muito bem, Deus abençoe. O pessoal tá entrando aí, vai compartilhando, clica no aviãozinho, joga para frente. Estou falando sobre não existe vida cristã sem amor ao próximo. Tá? Pode-se construir o que quiser. Se não tiver amor ao próximo, não é vida cristã. É qualquer outra prática, menos vida cristã. Muito bem.
Concluindo, os que pregam e ensinam precisam motivar as igrejas a buscarem este valor e se aperfeiçoar em todos os seus aspectos. Qual valor? Amar o próximo como a ti mesmo. Colossenses 3, 12 a 17. Foi nessa expectativa que o Senhor Jesus iniciou a formação dos seus discípulos. Mateus 5, 43 e 48. E assim devemos viver. Devemos viver. O texto básico para a nossa reflexão de hoje foi João 13, 34. E quando vos amares uns aos outros, sabereis que sois meus discípulos. A minha reflexão de hoje para você foi: não existe vida cristã sem amor. Tá ok? Deus te abençoe. Compartilhe com muitas pessoas essa reflexão para que chegue ao coração certo. Deus abençoe você. Amanhã, querendo Deus, estamos de volta para mais um momento bíblico.